Experiência versus presença. Sabe, há muito tempo eu tenho refletido sobre esse assunto e eu tenho conversado com alguns líderes na mesa e eu tenho perguntado para eles se essa reflexão que eu tenho feito faz sentido ou se é maluquice da minha cabeça. E chegamos à conclusão que realmente faz sentido, e aí eu entendi que não era coisa da minha cabeça, que é o Espírito Santo apontando para nós como igreja. Sabe, tem muitos líderes, principalmente as grandes igrejas aqui do Brasil, fazem a tal da Vision Trip para os Estados Unidos, com o objetivo de aprender qual é a última metodologia aplicada com o objetivo de trazer aqui para o Brasil. Por exemplo, placa na entrada, seja bem-vindo, um cafezinho, uma balinha, a luz baixa, a parede preta, o VS no Ministério de Louvor. Deixa eu falar uma coisa para você, eu amo excelência, eu amo estética, eu sou um tipo de pessoa que gosto dessas coisas. Porém, o que eu tenho percebido é que estamos focando demais na experiência para atender as necessidades e demandas das pessoas do que, na verdade, a gente gerar um ambiente para que elas tenham um encontro genuíno com a presença de Deus, que haja transformação genuína com a presença de Deus. Quer um exemplo? Tem pessoas que não conseguem se conectar com Deus se não tiver a luz baixa. Elas não conseguem adorar Deus, porque elas vão se distrair com muita facilidade. Se não tiver o ministério infantil, se não tiver o ministério de adolescentes, se não tiver uma boa recepção, se não tiver um bom estacionamento, essa pessoa, ela deixa de congregar naquela igreja. Porque as igrejas começam a viver em função de suprir uma necessidade pessoal das pessoas. E isso é um grande problema vivido atualmente no nosso país. E eu tenho conversado, por exemplo, com o André Aquino, que é um amigo meu de muitos anos, e ele mora hoje lá nos Estados Unidos, especificamente ali na Flórida. E eu tenho falado para ele, falei, cara, nós somos plantadores de igreja, estamos envolvidos com a missão de Deus, mas para mim não faz sentido a gente ir para os Estados Unidos plantar igreja para alcançar brasileiros. Claro que nós vamos alcançar brasileiros, mas para mim a missão que eu conheço, nós devemos ser enviados para as outras missões com o objetivo de alcançar os nativos. Consequentemente, nós vamos alcançar pessoas da mesma nacionalidade. Acontece o que ele falou para mim. Ele fala que muitos brasileiros estão indo para os Estados Unidos para dar um Ctrl+C e Ctrl+V nos métodos que são aplicados lá aqui no Brasil, mas não estão interessados na essência. Porque método a gente copia, mas essência não tem como copiar. Ou você tem a essência, ou você carrega a essência, ou você não carrega a essência. O que é, afinal, então, a missão? Missão é levar adoração onde Jesus não é adorado. A adoração faz a missão. A missão, ela é temporal. Só que a adoração, ela é atemporal. Acontecerá a eternidade inteira. Então, qual é o objetivo da missão? Levar a adoração onde Jesus não é adorado. Então, vamos levar em qualquer canto onde o Espírito Santo tem apontado para a igreja. Entretanto, a gente precisa olhar aqui, principalmente para o nosso quintal, e observar como nós estamos vivendo igreja. Será que nós estamos preparando ambientes para que as pessoas tenham experiências apenas ou que de fato elas tenham encontros genuínos com a presença de Deus? E aí eu vou falar de uma postagem que eu vi do Fred Arraes que me chamou muita atenção, e ele diz o seguinte: Alphaville precisa de evangelismo? Claro que sim, todos os lugares onde tiverem pessoas precisa ser evangelizado. Acontece que está tendo muito investimento de expansão de estrutura em regiões como Alphaville, que é um dos maiores PIBs do Brasil, e nós estamos investindo no norte e no nordeste, percebe? Então assim, o que está acontecendo é que a galera, por exemplo, muitas igrejas estão querendo plantar igrejas aqui em Alphaville, porque o PIB é muito alto, porque nós não estamos plantando igrejas em regiões menos favorecidas como o norte e o nordeste, porque nós não estamos olhando para esses lugares. Existem muitas palavras proféticas acerca do Brasil, principalmente do norte e do nordeste. Nós cremos com todas as forças que está vindo uma grande onda de Deus, de avivamento das regiões do norte e nordeste do nosso Brasil. Sabia disso? Então essa canção da Aimee, você pode não concordar, você pode concordar, ela veio para despertar essa reflexão para nossas vidas. Então, por que nós não pegamos todos esses recursos, esse PIB todo que está sendo gerado em grandes igrejas e vamos investir em missões na região norte e nordeste? Por que nós não vamos plantar igrejas bíblicas, cristocêntricas nesses lugares? Eu já fui em missões para essas regiões e tem tem igrejas e tem lugares que não tem igrejas. E as que tem são místicas, são cheias de misticismos, não tem Bíblia, não tem discipulado. São pessoas que acabam usando da palavra de Deus para manipular pessoas nessas regiões.
E nós precisamos orar para que essa situação, de fato, ela mude e haja um grande despertamento no nosso Brasil com relação a missões. Será que você que está aí nessas grandes igrejas, você está envolvido em missões, você está contribuindo com o avanço do reino de Deus a partir da tua igreja local? Outras pessoas criticaram a música dela porque eram letras marxistas e que haviam adolescentes e jovens que não construíram nada na vida e de repente viralizam com muita rapidez por criticar e polemizar um assunto. Eu acredito que isso veio para despertar uma reflexão e um foco de oração, intercessão e missão para todos nós. Se nós estamos de fato tendo apenas experiências ou se nós de fato estamos tendo encontros genuínos com a presença de Deus. Olha para a vida de Davi. Davi confessa o pecado dele diante do Senhor, dizendo: eu confesso o meu pecado, eu cometi transgressões contra o Senhor, mas não tire de mim a tua presença. Um homem que se importou mais com a presença de Deus do que o trono, com a visibilidade, com o alcance, com a relevância dele. Ao contrário de Saul, que quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, ele se importou mais com o trono, se importou mais com o status do que, na verdade, com a presença de Deus. Então Deus está levantando um tipo de gente que está mais se importando com a presença de Deus do que com experiências de culto, do que fazer os seus ministérios crescerem, do que ter uma grande estrutura, do que ter uma grande visibilidade, do que ter uma grande fama por aí. Deus está procurando um tipo de gente que ama a presença de Deus e que vai avançar com o reino de Deus através da missão. E você não tem missão nenhuma. A missão é de Deus. Deus te chama como um cooperador da missão dele, para que pessoas sejam alcançadas, os perdidos sejam alcançados e os discípulos sejam discipulados. Esse é o nosso chamado. Você está cumprindo com a grande comissão de Deus ou está vivendo, empurrando a sua vida com a barriga, não está se envolvendo com a igreja local, não está congregando, não está participando ativamente, financeiramente, com aquilo que Deus está fazendo nessa geração? Até quando você vai ficar nas redes sociais querendo viralizar um vídeo seu, quando na verdade existem muitos lugares, como a Ilha de Marajó, está precisando de missionários. Outras nações pelo mundo afora está precisando de pessoas que clamam, que realmente querem viver o evangelho de forma genuína. Será que você é essa pessoa? Se não, você é quem? Quando você vai sair dessa cadeira e vai responder ao chamado de Deus na tua vida? Então Deus está despertando a tua noiva, Deus está despertando a igreja para colocar a mão no arado, não olhar para trás e cumprir com a grande comissão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Esse é o mandato cultural. Todos aqueles que receberam e creram em Cristo precisam se envolver com a missão de Deus. Que essa pessoa seja você, em nome de Jesus.